Eu sou a Isabel, este é o Here the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma série que espero ainda não ter compartilhado neste canal, que se chama Beautiful Creatures, também conhecida como a série 16 Luas. A saga ali, a série Beautiful Creatures, ou 16 Luas, é uma história de romance romântico, no caso, sobrenatural, com elementos ali diversos que vão desde a magia a aspectos fantásticos e que tem início então com o famoso 16 Luas, que inclusive virou filme e que infelizmente aqui o primeiro volume da série eu tenho com a capa do filme. A história tem continuidade então com 16 luas, segue para 18 luas e é finalizada então com 19 luas. Esse livro que alguns comentam que talvez não devesse ter existido, mas isso a gente vai discutir lá pro final desse vídeo. Se você nunca tinha ouvido falar na saga Beautiful Creatures, nunca tinha ouvido falar em 16 luas, tá perdido, vou tentar resumir um pouquinho a história. Aqui a gente vai conhecer um garoto chamado Ethan, se não me engano é esse o nome dele. E em algum momento da vida dele, ele perdeu a mãe e o pai, então se tornou um pouco distante justamente por conta da perda, por conta do luto. Desde então o menino ele tem ali as suas dificuldades com o pai, mas ele tenta seguir a vida normalmente. Isso é muito bacana, já vale acrescentar, porque o nosso personagem principal, esse garoto Ethan, ele não é realmente problemático, ele tem ali os seus desafios normais, mas ele é um menino esforçado, é um menino que a gente poderia dizer ali bem educado e que então tenta seguir a vida da melhor forma possível. Porém, como você já pode imaginar, tudo muda quando chega lá na escola da cidade em que eles moram uma garota nova. Uma garota diferente, um tanto quanto misteriosa, que conforme a história ali vai se desenrolando, a gente vai descobrir tem poderes ali, tem uma certa magia, vem de uma família que também cada um tem ali o seu poder, tem a sua especialidade, e então nosso garoto Ethan vai se apaixonar por ela e aí a coisa começa a acontecer. Desafios vão surgir, problemas vão acontecer, muitos embates entre este mundo sobrenatural e o mundo ali humano, digamos, vão desenrolar e assim a nossa história vai seguir por 4 volumes de uma série que, apesar de hoje ser ali um tanto esquecida e pouco comentada, é uma série que eu gosto muito, é uma série que eu mantenho na minha estante porque me traz boas lembranças, me traz ali uma sensação de quentinho no coração, porque durante muito tempo eu gostei, eu acompanhei e eu li romances sobrenaturais. E é por isso que hoje, de vez em quando, busco ali algum livro mais para esse lado, hoje mais pro lado do romance gótico, sim, mas que tem ali elementos do romance sobrenatural, voltando para 16 Luas, ali para a saga Beautiful Creatures. Essa é uma história que durante muito tempo ali teve o seu valor, chamou a atenção dos leitores, principalmente dos leitores mais jovens, porque estamos falando sim de uma série de livros que poderia se encaixar ali na categoria do romance adolescente, do livro adolescente, que realmente vai contar com protagonistas jovens e que vai contar ali com um romance entre os personagens principais e que vai contar ali também com magia, com elementos sobrenaturais que se infiltram ali na história para trazer mais ação, mais emoção e mais embates a serem travados. E então, para permitir também, porque isso acontece ali na grande maioria das séries, que mais e mais livros possam ser publicados. De maneira geral, o 16 Luas ele segue um padrão ali, uma linha, um direcionamento já conhecido de quem gosta e de quem acompanhou durante muito tempo esse estilo de livro.
Aqui a gente tem sim o casal protagonista, um deles vai ter magia, ele vai ter algum tipo de poder e o outro não, e isso por si só já vai criar ali os seus empecilhos, os seus desafios para o relacionamento dos dois, mas ao mesmo tempo a gente vai encontrando e vai descobrindo outros mistérios, outras coisas que nenhum dos personagens conhecia e que então vai realmente ampliando aquele mundo, ampliando aquela história e transformando tudo em uma história de romance, sim, mas também uma espécie de história de aventura. Apesar de ter realizado essas leituras há muito tempo, quando eu era ali jovenzinha, quando eu estava iniciando a minha jornada como leitora, talvez não quando estava iniciando a minha jornada como leitora, porque iniciei muito antes disso, mas talvez quando eu tenha realmente me encantado por todo este gênero ali do romance sobrenatural. E apesar de os livros serem ali razoavelmente longos, eles têm entre 400 e 300 páginas, ou entre 300 e 400 páginas, a memória e a lembrança que eu tenho de todos esses livros é de uma escrita razoavelmente acessível, é de uma escrita cativante, é de uma escrita que realmente vai liberando informações aos poucos para construir o mistério, para construir o mundo ali da história, da narrativa, da série. Foi o Ethan que marcou, que ficou gravado ali na minha memória por, acredito hoje, ter sido muito bem trabalhado. Tanto que eu sei dizer como ele agia, qual era a personalidade do personagem, o que se esperava dele, como ele reagia a certas coisas, e então ser capaz de, depois de tantos anos, sentar aqui e explicar para vocês que ele era um menino bom, que ele era um menino esforçado, que ele era um menino que tentava realmente fazer as coisas certas e que nunca deu ali grandes problemas para ninguém. Ao contrário de outros personagens de outras séries que a gente acompanha, que são ali os bad boys e que só causam confusão, o Ethan segue um caminho tanto quanto diferente e devo dizer, gosto bastante do personagem, apesar de nunca mais ter lido aí ou relido a série. Não sei dizer exatamente o que os leitores atuais, ali os leitores de 2021, pensariam dessa história, se realmente teriam interesse com relação ali à saga Beautiful Creatures, mas sei dizer sim que durante muito tempo essa foi uma saga que chamou a atenção, tanto que ganhou ali um filme que infelizmente ou felizmente não teve continuidade, mas quantos outros filmes antes dele e depois dele também não tiveram continuidade. De maneira geral, se você é aquele tipo de leitor que gosta de romance sobrenatural, que gosta ali de uma fantasia, onde o mocinho conhece a mocinha e os dois têm ali as suas peculiaridades, e então eles vão precisar ali superar desafios, enfrentar muitas coisas para ficar juntos, possivelmente, provavelmente você vai gostar dessa história, vai gostar dessa série. É uma série um tanto quanto antiga, é uma série que muitas vezes não se comenta, mas é uma série que vale a pena e é uma série que tem um espacinho especial no meu coração porque li todos os livros, acompanhei toda a história e que, apesar ali da polêmica do último livro, que alguns leitores dizem que não deveria existir, que não gostaram, que achavam que ali era desnecessário, ouso dizer que precisava sim existir, precisava sim ali ser publicado, porque vai trazer o final que a gente esperava, o final que a gente queria sim, apesar de que o final do terceiro livro, um final aberto, ali um tanto quanto dramático e trágico, seria legal do mesmo jeito, mas que no caso então, falando um pouquinho sobre o último livro, tem o seu valor, precisa existir, porque vai tratar então justamente de todo esse amor, de todo esse relacionamento firmado ao longo dos 3 livros anteriores entre a personagem Lena e o nosso personagem ali principal, o Ethan. Embora alguns não gostem do final, embora alguns considerem o último livro desnecessário,
venho por meio desta defender o livro, dizer que vale a pena sim e que vai trazer ali um quentinho no coração, porque sabemos que no final os personagens ficaram juntos, porque sim, spoiler pra todo mundo, os personagens ficam juntos no final e afinal de contas é o que se espera em livros do gênero. E a gente vai ter acompanhado então ali uma verdadeira aventura fantástica, repleta de elementos sobrenaturais e mágicos e também acompanhando ali o relacionamento, o crescimento, o amadurecimento de dois personagens queridos ali que fizeram parte da história de vários e vários leitores. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também de colocar nos comentários se você conhecia 16 Luas, se você já realizou essa leitura, se você começou a série e parou, se você nunca tinha ouvido falar sobre essa história. Me conta aí suas opiniões, o que você acha, se você tem interesse de realizar essa leitura. E vamos debater, vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.